Sejam bem-vindos ao canal. Qual era o papel de Ísis na rivalidade entre Horus e Sete e como ela estava envolvida na disputa? Há muito tempo, em um antigo Egito, repleto de mistérios e poderosos deuses, a rivalidade entre Horus e Sete era uma das histórias mais intrigantes e duradouras já contadas. Eles representavam forças opostas, lutando pelo domínio sobre o reino dos deuses e dos mortais. Suas batalhas eram épicas, cheias de traições, sacrifícios e consequências devastadoras. Horus, o filho de Osíris, e Ísis, era conhecido como o deus do céu e dos faraós. Ele personificava o poder da luz, da justiça e da ordem. Horus era frequentemente retratado como um falcão majestoso, com olhos penetrantes que tudo viam e uma sabedoria além do comum. Ele era herdeiro legítimo do trono de seu pai e estava determinado a restaurar a ordem que havia sido quebrada pela malignidade de Sete. Sete, por outro lado, era o irmão invejoso e cruel de Osíris e representava as forças caóticas do deserto e do mal e da destruição. Ele tinha uma aparência assustadora, com uma cabeça de animal selvagem, geralmente a de um cão ou um animal desconhecido. Os olhos vermelhos brilhantes que refletiam sua natureza vingativa. Sete desejava tomar o trono do Egito para si e governar com mão de ferro, espalhando o caos e a escuridão. Pessoal, Sete foi um deus egípcio destruidor e muito do mal. A rivalidade entre Horus e Sete começou quando Sete assassinou seu próprio irmão, Osíris, em um ato de traição. Sete desmembrou o corpo de Osíris e espalhou seus pedaços pelo Egito, na esperança de que ele nunca pudesse ser restaurado à vida. No entanto, Ísis, esposa de Osíris e mãe de Horus, se recusou a aceitar a morte de seu marido e partiu em uma jornada perigosa para encontrar os pedaços do corpo de Osíris e trazê-lo de volta à vida. Com a ajuda de poderosos encantamentos e magias, Ísis conseguiu reunir os pedaços de Osíris e trouxe-o de volta à vida, embora ele já não fosse mais o mesmo. Agora, Osíris governava sobre a terra dos mortos, enquanto seu filho Horus se preparava para enfrentar Sete e vingar a morte de seu pai. As batalhas entre Horus e Sete foram lendárias. Horus usava sua inteligência e astúcia para combater as forças brutais e caóticas de Sete, enquanto Sete se valia de seu poder destrutivo para tentar derrotar Horus. Suas batalhas se estenderam pelos céus, pelas águas e pelo deserto, e em cada confronto o destino do Egito estava em jogo. A rivalidade entre Horus e Sete também se estendia aos humanos, pois eles escolhiam lados na guerra divina. Alguns acreditavam na luz e na justiça, representadas por Horus, enquanto outros eram atraídos pelo poder e pela promessa de caos de Sete. Isso criou uma sociedade dividida e afetava todos os aspectos da vida egípcia. Essa divisão refletia não apenas na sociedade, mas também nos próprios faraós. Horus era visto como patrono dos faraós legítimos, enquanto Sete era considerado instigador de golpes e usurpações. O conflito entre os dois deuses muitas vezes se manifestava na dinastia egípcia, com faraós disputando o trono em nome de Horus ou Sete. Pessoal, se pararmos para refletir, as lutas pelo poder nunca vão acabar, pois desde o princípio da criação, o homem se corrompeu. O que vocês acham? Uma das lendas mais famosas foi a batalha em que os dois deuses se enfrentaram em uma luta feroz pelo controle do Egito. A batalha foi longa e brutal, e o resultado foi incerto. Afinal,
dois deuses disputando poder, alguém ia perder, né? De acordo com a mitologia, Horus perdeu um dos seus olhos durante a luta com Sete. No entanto, o olho foi restaurado por Thoth, o deus da sabedoria e da magia, tornando-se o olho de Horus, um poderoso símbolo para proteção e cura. O olho de Horus representava a vitória do bem sobre o mal e era usado como um amuleto de proteções pelos egípcios. Apesar das batalhas constantes, Horus e Sete também compartilhavam uma ligação profunda. Eles eram irmãos, filhos dos mesmos pais divinos, e suas vidas estavam entrelaçadas. Em alguns mitos, havia até momentos de reconciliação em que os deuses se reuniam para enfrentar uma ameaça maior. Os egípcios acreditavam na existência das forças opostas que precisavam ser equilibradas para manter a harmonia do mundo. Horus e Sete personificavam essas forças, e sua luta era uma representação mítica dessa busca pelo equilíbrio. À medida que o tempo passava, a rivalidade entre Horus e Sete assumia novas formas e significados. Além das batalhas divinas, a luta entre eles era vista como uma metáfora para o conflito humano e a luta pela supremacia em diferentes aspectos da vida. Essa rivalidade também tinha implicações políticas e sociais, pessoal, no qual, na mitologia egípcia, Horus era visto como o defensor da ordem estabelecida da sucessão legítima ao trono. Sua luta contra Sete era uma representação simbólica de luta contra a usurpação e poder e a instabilidade política. Isso refletia a importância que a sociedade egípcia dava à continuidade da autoridade e à estabilidade do governo daquela época. Por outro lado, Sete personificava o desafio, a ordem estabelecida e o desejo da liberdade autônoma. Ele representava as forças da mudança do conhecimento e do imprevisível. Sua figura era muitas vezes associada aos desafios enfrentados pelos egípcios, como as enchentes do rio Nilo, as tempestades de areia e outros desastres naturais. Sete era temido, mas também visto como um agente de transformação e renovação. A rivalidade entre os dois irmãos deuses também se estendia ao domínio religioso. Os templos dedicados a Horus e Sete eram construídos em diferentes partes do Egito, e os rituais realizados nesses locais eram vistos como formas de invocar os poderes e a proteção dos deuses em questão. As festividades em honra a Horus e Sete muitas vezes envolviam competições e jogos, onde seguidores dos deuses demonstravam suas habilidades e devoção. Essa rivalidade entre os deuses Horus e Sete também se refletia no folclore do Antigo Egito. Contos e lendas eram contados sobre os feitos e as disputas entre os dois deuses, alimentando a imaginação do povo e transmitindo lições de morais e valores culturais. No entanto, é importante ressaltar que a rivalidade entre Horus e Sete não era apenas uma luta entre o bem e o mal, mas uma complexa interação de forças opostas. Ambos os deuses desempenhavam papéis importantes na mitologia e na vida egípcia, e seu equilíbrio era essencial para a harmonia do mundo. Assim, a rivalidade entre esses dois deuses transcendeu os mitos e as histórias antigas, perdurando como uma narrativa poderosa que capturava a eterna batalha entre forças opostas. Essa rivalidade nos lembra que a vida está cheia de dualidade e que o equilíbrio entre elas é fundamental para a estabilidade e a evolução. A história de Horus e Sete continua a intrigar e inspirar, lembrando-nos de que a luta entre o bem e o mal é uma parte essencial da condição humana. Vale lembrar que a inveja era um elemento central na rivalidade entre Horus e Sete. A inveja de Sete era impulsionada pelo sentimento de inferioridade e pela sensação de ser negligenciado e menosprezado, enquanto Horus era amplamente reverenciado como o deus do céu e dos faraós. Sete era frequentemente retratado como um deus selvagem,
caótico e temido. A comparação constante entre os dois deuses alimentava a inveja de Sete e o levava a buscar constantemente maneiras de superar ou destruir Horus. Mas é importante destacar que a inveja não era uma característica exclusiva de Sete. Horus, apesar de ser o herdeiro legítimo do trono, também sentia inveja de Sete em certos momentos. Ele invejava a liberdade e a imprevisibilidade que Sete representava. Horus ansiava por se liberar de suas obrigações e responsabilidades como herdeiro do trono e experimentar a vida de forma mais livre e selvagem, como Sete fazia. Mas a ambição adicionava camadas de complexidade à rivalidade entre Horus e Sete. Enquanto lutavam pelo controle do Egito, eles também lutavam com seus próprios sentimentos de inadequação e desejo por algo que o outro possuía. Essa rivalidade também envolvia disputas relacionadas a amores e relacionamentos. Um dos episódios mais conhecidos envolve a disputa pelo amor de Ísis, mãe de Horus e esposa de Osíris. Quando Osíris foi assassinado por Sete, Ísis estava devastada e dedicou-se a buscar os pedaços do corpo de seu marido para trazê-lo de volta à vida. Durante esse período, ela criou Horus e o protegeu para que um dia ele pudesse reivindicar o trono do Egito em nome de seu pai. No entanto, Sete também nutria um desejo obsessivo por Ísis e a cobiçava como sua esposa. Ele via a rivalidade com Horus como uma oportunidade de conquistar Ísis e, ao mesmo tempo, reivindicar o trono do Egito para si mesmo. A disputa pelo amor de Ísis foi um ponto central de conflito entre Horus e Sete. Ambos os deuses buscavam ganhar o coração de Ísis e a lealdade dela em sua luta pelo poder. Ísis, por sua vez, não estava interessada nas investidas de Sete e permaneceu leal ao seu falecido marido e ao seu filho Horus. Essa disputa amorosa entre os deuses adicionou uma camada de intensidade e a rivalidade existente. Os sentimentos envolvidos não se limitavam apenas ao poder e à inveja, mas também ao amor e à posse. A luta entre os deuses Sete e Horus pela afeição de Ísis refletia o desejo de ambos de ter um relacionamento íntimo e especial com ela, além de obter a lealdade e apoio em suas ambições. Pessoal, naquela época, eles casavam entre si para manter a linhagem. É importante destacar que Ísis, como uma deusa sábia e poderosa, era mais do que um objeto de disputa entre Horus e Sete. Ela representava a força feminina e a proteção da ordem e da justiça, desempenhando um papel crucial na restauração do equilíbrio e na preservação da linhagem divina. Sua lealdade a Horus e sua recusa em ceder os avanços de Sete contribuíram para o desenvolvimento da história e para a resolução final da rivalidade entre os deuses. Assim, a disputa pelo amor de Ísis acrescentava um elemento emocional e complexo à rivalidade entre Horus e Sete, explorando temas de amor, lealdade e possessividade dentro do contexto mitológico do Antigo Egito. Essa batalha entre Horus e Sete foi longa e violenta. Teve várias reviravoltas ao longo do tempo, nas diferentes versões da mitologia egípcia. Em algumas versões, Horus saiu vitorioso e conseguiu derrotar Sete, restaurando a ordem e garantindo seu lugar como legítimo sucessor do trono. Ele se tornou o governante do Egito e passou a ser amplamente reverenciado como o deus patrono dos faraós. Em outras versões, a batalha entre Horus e Sete foi mais equilibrada, sem um vencedor claro. Nesses relatos, os deuses entram em um impasse e precisam recorrer à mediação de outros deuses, como Tote ou Ra, para resolver o conflito. Em alguns casos, é alcançado um acordo ou uma reconciliação temporária entre Horus e Sete. É importante mencionar que a mitologia egípcia é complexa e fragmentada, com várias versões e interpretações das lendas. Portanto,
não há um único desfecho definitivo para a batalha entre Horus e Sete. A narrativa pode variar dependendo do contexto e da região em que as lendas eram contadas. Ainda assim, apesar das diferentes versões, a rivalidade entre Horus e Sete é considerada uma luta fundamental entre as forças do bem e do mal, da ordem e do caos, do poder legítimo e da usurpação. Essa rivalidade serviu como uma metáfora para os conflitos e desafios enfrentados pela sociedade egípcia, além de transmitir importantes lições de morais e valores culturais. A história nos lembra da constante luta entre forças opostas e da importância de buscar equilíbrio e harmonia dentro de nós mesmos em nosso mundo. E você, já conhecia a lenda desses deuses egípcios? Deixem seu like, compartilhem e inscrevam-se no canal.